queridos irmãos e queridas irmãs. Estou aqui na Rádio Serrana, na cidade de Cunha, estado de São Paulo. O tema de pregação de hoje chama-se O Batismo no Espírito Santo. O Batismo no Espírito Santo. No livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1 e 2, Deus disse: Depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. E então, todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu espírito. Queridos irmãos e queridas irmãs, lá no Antigo Testamento, Deus já havia usado o profeta Joel para transmitir que haveria um dia em que ele derramaria o seu Espírito, o Espírito Santo, sobre as pessoas. Então diz a palavra, depois de tudo isso, depois que acontecer tudo isso, derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os viventes. E então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas de Deus. Os anciãos receberão em sonhos suas mensagens. Os mais velhos anciãos, sábios em sabedoria bíblica, receberão em sonhos suas mensagens, e os jovens terão visões. Até escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito Santo. Queridos irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: Da descendência de Davi, conforme havia prometido, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Em preparação de sua chegada, João proclamou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que da descendência de Davi, lá do rei Davi, da descendência de Davi, conforme havia prometido, Deus havia prometido, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho amado de Deus. Em preparação de sua chegada, em preparação da chegada de Jesus, quando ele se fez carne e veio morar conosco, João Batista, o profeta, proclamou um batismo de conversão. Ele realizava um batismo de conversão nas águas para todo o povo de Israel, para que o povo se convertesse dos seus pecados e se preparasse para a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Amém? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 37 a 39, o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre o batismo. Está escrito: Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Que devemos fazer para receber o batismo? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. E recebereis
o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Queridos irmãos, olha o que perguntaram para o apóstolo Pedro e para os outros apóstolos. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que devemos fazer para receber o batismo? Que devemos fazer para receber o batismo no Espírito Santo, para receber o Espírito Santo em dentro de nós? Que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos dos vossos pecados, renuncia aos vossos pecados, às vossas faltas, convertei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Se convertam e sejam batizados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para o perdão dos vossos pecados. Para o perdão dos vossos pecados. O que é que Pedro está falando? Ele está falando o seguinte: vocês renunciam dos vossos pecados, se convertam de todas as culpas que vocês têm, de todos os erros que vocês têm praticado, e vós sereis batizados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos batizo em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o perdão dos vossos pecados. Todo aquele que recebe o batismo do Espírito Santo, recebe também o perdão dos seus pecados. Para o perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, recebereis o Espírito Santo e será derramado para você dons do Espírito. Será derramado dons do Espírito Santo na tua vida. Quando você for perdoado dos seus pecados e receber verdadeiramente o Espírito Santo. E Pedro nos diz, ele recorda lá em Joel, lá o profeta Joel: pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, pois a promessa é para vós e vossos filhos. E, preste bem atenção nesse e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Entenderam? Então, queridos irmãos, a promessa ela existe desde lá da época de Joel. Deus já fez, já proclamou a sua promessa lá através do profeta Joel. Isso aconteceu quando Jesus ele veio à terra e recebeu o Espírito Santo. Depois ele subiu ao céu, desceu novamente e soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E os apóstolos começaram a impor as mãos e a orar pelas pessoas, quando as pessoas se convertiam dos seus pecados, e o Espírito Santo começou a entrar em outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Isso é o batismo no Espírito Santo, queridos irmãos. É necessária a conversão. Sem conversão, você não será perdoado. É necessária a conversão. Sem a conversão, você não vai receber o Espírito Santo. É necessária a conversão. Sem a conversão, você não terá vida eterna junto com Deus. Sem a conversão, você não recebe os dons do Espírito Santo. Por isso, convertei-vos dos vossos pecados, em nome de Jesus. Amém.